Olá, eu me chamo André Pitol, eu sou doutorando no programa de pós-graduação em artes visuais da Escola de Comunicações e Artes na Universidade de São Paulo, e eu trago para esse vídeo um pouco da minha tese em desenvolvimento sobre a aproximação entre os conceitos de curadoria e de mídias digitais. Né? Como a gente sabe, a curadoria ou a prática curatorial, nas últimas 2 ou 3 décadas, ela passou por um processo, vem passando por um processo de profissionalização e especialização, não só no sistema da arte, mas também fora dele. E para falar um pouco da curadoria, eu trago a referência de Bhaskar, né, que define essa curadoria como um processo que abrange, né, o emprego de práticas de seleção e de arranjo, assim como de refino, de exibição, né, e de simplificação de itens e de elementos para visando uma valoração, não é? E para além disso, e tratando do segundo tema, né, das novas mídias, eu trago o exemplo de James Bridle, que também fala dessa predominância curatorial, mas em termos de um excesso de dados e de informação, né, do nosso mundo em vias de tecnologização, de digitalização, né? E para fazer a união entre esses dois termos, essa síntese eu trago com Graham e Cook, né, que repensa a curadoria no âmbito das artes a partir das novas mídias, né? E eles pensam essa junção, esse pensamento em termos de comportamentos, né? Eles usam essas metáforas da curadoria como, né, que podem ser adaptadas para os desafios da curadoria no âmbito da arte das novas mídias, né? Eles falam de curadoria como um filtro, uma curadoria como um provedor de contento, né? Essa metáfora é bastante proveitosa nesse sentido. E fazendo essa junção, eu trago aqui, então, que nessa aproximação, né, ela partiu-se da premissa de que a noção de curadoria relaciona-se às discussões sobre a utilização de dispositivos e tecnologias de informação e de comunicação nas práticas artísticas, na medida em que tais dispositivos criativos estruturam etapas e operações de decisão, de interação e composição, moldando o que podemos considerar como um ciclo curatorial em transformação, né? A partir desse ciclo curatorial, eu gostaria de falar um pouco sobre os níveis, né, de abertura tecnológica envolvida neles, né? Eu trago aqui alguns autores de onde eu parto, eu formulo essa questão, principalmente Mônica Tavares, né, que traz inúmeras referências sobre os fundamentos estéticos da arte aberta à recepção, né, à interatividade, a arte que se recria, que se completa a partir da resposta do interator, né, junto à obra. Então, nesse diálogo entre produção, obra e recepção, é crucial, né, que haja esse diálogo. Isso nos faz entender essa produção e essa poética nos termos da arte como comunicação e também como linguagem, né? É, Além de Tavares, eu trago aqui Prado, né, que também experiencia, que fala muito sobre as experimentações artísticas, né, com as novas mídias em termos de produção, de distribuição e também de intercâmbio, né, e eu somo a contribuição de Prado à de Poe, que traz essa a interlocução das novas mídias já mais para a curadoria também, né? Ela usa para ela, né, as novas mídias, por conta das novas mídias, os papéis tradicionais do curador e do artista são redefinidos e alterados para modelos mais colaborativos, tanto de produção quanto de apresentação. E, por fim, eu chego a Gombrich, né, para o qual diz que a curadoria se configura como um conjunto de práticas por meio das quais a obra se realiza publicamente, né? Esse é o fim, é o objetivo da obra, né? É vir a público. E que, vinculado às novas mídias, essa curadoria aponta para uma forma mais dinâmica, né? Que impulsionado não só pelos curadores, mas principalmente pelos artistas que levam em consideração as esferas tecnológicas, né, em suas produções, de modo a trazer a criação artística um pouco mais perto das práticas curatoriais.
E nesse aspecto eu trago então essa ideia de espectro conceitual em torno da curadoria, chamando aqui o espectro muito mais nesse campo de amplitude, né, em torno da curadoria a partir desses exemplos, né, existe exemplos de uma maior abertura e amplitude desse espectro, que eu traria os conceitos de curadoria compartilhada ou curadoria comunitária, né, para o qual a horizontalidade é um ponto central, né, a horizontalidade nos processos decisórios é a tônica e a voz que tem a prioridade, né, que não é, essa prioridade não é institucional, mas sim comunitária, né, onde essa posição de protagonismo ou de poder é abdicado no lugar de uma autoridade única, né, e em direção a um compartilhamento entre parceiros, né? Há também alguns exemplos de uma amplitude, de uma abertura intermediária desse espectro, com as noções de curadoria participativa e colaborativa, onde há uma abertura pontual, né, dessa troca, né, entre os participantes envolvidos no projeto. Isso talvez ocorra muito mais em exposições temporárias e outros exemplos próximos. E um exemplo de uma abertura, uma amplitude menor, o que eu chamaria de curadoria mais tradicional, né, onde quase não há ou há um diálogo mínimo, né, entre a instituição e a comunidade, né? Ah, mas, em síntese, esses comportamentos curatoriais, né, a gente pode inverter e dizer que eles passam de exemplos mais tradicionais em direção a outras formas de curadoria, né, mais colaborativas, participativas e, finalmente, compartilhadas, se assim desejar e puder, né, o projeto em si, né? E falando, né, dessa trajetória de compartilhamento em direção ao digital, eu finalizo, né, passo para o slide final, falando um pouco dessa transformação com os dados digitais, que está muito ligado à curadoria, e principalmente trazendo esse exemplo do Rand, né, desse texto, onde ele fala um pouco, ele defende, né, esse argumento da passagem, quando a gente está falando de curadoria e de mídias digitais, ele vê uma passagem do que a gente considerava ou conversava em termos de mapeamento, né, do navegar na internet, do surfar no cyberespaço, e para uma passagem mais atual, em que a gente consegue falar de curadoria no sentido de datificação e de visualização, né, de dados dessa curadoria, né, e por conta disso a gente está num campo é, da nuvem, né? Onde hoje a gente está lidando muito mais com problemas da nuvem do que necessariamente de navegação, de surf, né? Desse mapeamento no cyberespaço, né? Então, nesse âmbito, né, da datificação e da visualização, ele pretende repensar a cultura, né, em termos dessa circulação de dados, né, considerando a dinâmica dos usos, que terá diferentes tipos de impacto sobre as trajetórias da produção e do consumo, né, no nosso caso, de trabalhos de produções artísticas, e com isso gerando a materialização, a visualização e a identificação proliferante, né, da cultura artística, né? E para finalizar, eu acho que eu trago, né, a partir de Hand, eu retomo o início da apresentação com o Graham e com a Sarah Cook, né, que faz essa junção entre as noções de curadoria e arte no âmbito das novas mídias, reafirmando, né, que em relação aos comportamentos de transformação da arte, não é o propósito deles, né, e eu reforço também meu caso, não é o propósito de tratar essas formas de curadoria como modos, né, mas principalmente, não como modelos, mas principalmente como modos, né, para evitar um direcionamento um pouco mais estático, né, o objetivo deles é que esses modos de pensar a curadoria sejam mais dinâmicos, né? Sejam justamente voltados, sejam interseccionados com a interatividade das novas mídias, né? Isso seria um caso de propor, né, desafios curatoriais perante esse novo ambiente artístico, né? Obrigado.